E passamos agora a palavra para a próxima apresentação, Luiz Carlos Ribeiro Alves. Por favor, Luiz Carlos, aí já está o seu trabalho na tela. Tem um pedido aí para a Lívia, se pode projetar uma tabela. Eu não sei se temos como mudar, viu, Cleise? Já está pré-programado esse slide. Eu não sei, eu creio que não será possível. Mas passaremos agora, então, a palavra do Luiz Carlos. Por favor, Luiz, 5 minutos para você. Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos. A pesquisa que eu vou apresentar é um relato da pesquisa que foi desenvolvida no âmbito do mestrado em Educação da Universidade de El Salvador, na Argentina, certo? A pesquisa lá intitulada era Las Escuelas del Campo de Ceará, la aplicación del currículo escolar en la complejidad de la gestión. Os resultados dessa pesquisa eles foram publicados, né, integralmente em um livro, certo? Pela editorial acadêmica espanhola, tá? O título do livro é o Currículo Escolar en la Complejidad de la Gestión, Diseño e Aplicación, tá? E o relato que a gente vai trazer para vocês, né, que essa pesquisa ela foi desenvolvida entre os anos de 2014 e 2015, certo? E o objeto da pesquisa consistia na análise das relações no contexto de um grupo de trabalho em educação do campo, no âmbito da educação básica no estado do Ceará. Tá? E a gente analisava as implicações das decisões que eram tomadas nesse colegiado, nesse grupo de trabalho interinstitucional, que tomavam parte tanto as instituições escolares do campo, né, ao todo, na época, consistiam em 5 escolas, tá? E tomavam parte professores e gestores, também representantes das universidades públicas do estado do Ceará, bem como o Ministério Público, movimentos sociais e o pessoal de Secretaria de Educação. E a gente analisava as implicações das decisões que foram tomadas no âmbito desse grupo de trabalho para a gestão e para o currículo dessas escolas. Tá? Para fazer a análise desse objeto, a gente tomou, né, a perspectiva teórico-metodológica do paradigma da complexidade, né, especificamente o método elaborado pelo Edgar Morin, tá? E essa análise ela consistia especificamente na discussão dos conflitos e contradições que existem nesse âmbito da discussão política que envolve, ao mesmo tempo, governos, movimentos sociais e os sujeitos educadores lá nos espaços das escolas. A pesquisa envolveu tanto a análise documental quanto bibliográfica, e na pesquisa de campo a gente trabalhou tanto com entrevistas e foi triangulado com a aplicação de questionários e observação participante. A gente partiu do pressuposto, né, de que o desenvolvimento curricular das escolas do campo do Ceará se sustentava basicamente a partir das orientações do movimento dos trabalhadores sem terra, tá? E que isso, né, era um fator gerador de conflitos entre os sujeitos das escolas e o Estado, né, e o governo do Estado, em razão da óbvia dicotomia de interesses entre esses diferentes sujeitos sociais. Dos resultados, a gente pode destacar o seguinte, né, foram mais, mas a gente destacar prioritariamente os seguintes. Os currículos dessas escolas, né, eles se constituem a partir de uma demanda por maior participação por parte dos sujeitos sociais, especificamente o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos atingidos por barragem, aqui no contexto do estado do Ceará, tá? E esse currículo ele consegue abarcar um pouco dessa dinâmica, e o espaço desse grupo de trabalho ele esse espaço capaz de articular um pouco essas demandas desses sujeitos com os interesses do Estado. Ademais, a gente destaca que a organização temporal e curricular dessas escolas, elas são diferenciadas em relação às escolas regulares da rede, especificamente em razão das implicações político-pedagógicas das decisões tomadas nesse grupo de trabalho. E destaco que pontos seriam esses. Primeiro, a semi-integralidade. É uma característica que só existe no contexto dessas escolas do campo, em que alguns dias por semana os alunos ficam em período integral e em outros dias não. Em 2 dias por semana, especificamente, eles ficam em período integral.
E nesses momentos, os aspectos teóricos e pedagógicos que carregam essa implicação, a constituição da pesquisa como princípio pedagógico, tá? E também de alguns componentes curriculares que emergem dessas discussões, como a própria pesquisa, um componente chamado também de prática social e comunitária, que procura abarcar as questões da organicidade desses sujeitos, tanto no que se refere à organicidade em relação à escola, como também em relação às questões oriundas das comunidades em que eles estão inseridos. E outro aspecto é as técnicas produtivas em campo experimental, em que os alunos experimentam e constroem novas possibilidades para aperfeiçoar as produções que eles têm nos seus quintais produtivos ou nas propriedades familiares, tá? Especificamente por se tratarem de escolas que também estão situadas em área de assentamento de reforma agrária. Entre as conclusões, eu gostaria de destacar o seguinte, tá? Primeiro que quanto maior a participação, né, à medida que essa participação ocorre envolvendo tanto movimentos sociais como os diferentes sujeitos da escola, desde os gestores, professores, estudantes e a comunidade externa, quanto maior essa participação, obviamente, a gente tem como consequência uma maior quantidade de conflitos, tá? O que emerge desses inúmeros conflitos, na verdade, é um ponto positivo, que dialoga com essa perspectiva teórico-metodológica da complexidade, que é a imersão de características hologramáticas, que só existem em cada uma dessas realidades, à medida que esses conflitos, esse aparente caos, do ponto de vista cartesiano da ciência, a gente olha e vê um caos, mas é esse caos que possibilita o surgimento de características que são específicas de cada uma dessas realidades e, por sua vez, respondem aos desafios que cada uma dessas comunidades educativas apresenta, tá? Basicamente isso que eu tenho para 5 minutos, eu acredito que eu já cheguei no tempo e fico à disposição para maiores esclarecimentos e qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse momento. Muito bem, Luiz Carlos. Deu para entender, sim, em 5 minutos o seu trabalho também, né? Tem a sua profundidade, mas ficou claro aqui, a sua apresentação ficou clara.